Meus caros, nós temos aqui mais um exemplo do simulado. Esse exemplo também está conectado com a nossa última aula, que abordou o teorema do confronto e uma de suas aplicações, que é o cálculo do limite fundamental, né? A gente descobriu na última aula que o limite de seno de x sobre x, quando o x tende a zero, é igual a 1. Então aqui no nosso exercício eu tenho no numerador uma função trigonométrica, né, essa diferença de senos. No denominador tem um polinômio, que é o x, né, e quero estudar esse quociente quando o x se aproxima de zero. Né. Mais para frente, quando nós estivermos na segunda unidade do curso, estudando derivados, vocês vão aprender ferramentas mais poderosas e rápidas para resolver esse exercício. Uma delas são as chamadas regras de L'Hopital. Tá? Por enquanto, nós não temos esses recursos. A ferramenta que temos à disposição para atacar esse problema é o conhecimento do limite fundamental. Então, o que, que nós podemos fazer para transformá-lo ou associá-lo ao limite fundamental? Né? É primeiro estudar esse numerador e tentar reescrevê-lo de uma forma mais simpática. Tá? Então, para isso vai ser bacana a gente relembrar algumas fórmulas trigonométricas que vocês devem ter visto no passado. Uma delas é a fórmula do seno de P mais Q. Né? Isso aqui é 2 seno P, desculpe, isso é seno P cosseno Q mais seno Q cosseno P. Né? Tem também a fórmula da diferença, que é seno de P menos Q. Isso aqui é o seno de P cosseno de Q menos seno de Q cosseno de P. Né? Aí eu vou fazer a diferença entre elas. Vou subtrair da primeira equação a segunda. Então, o seno de P mais Q é menos o seno de P menos Q, que é igual a 2 seno de Q cosseno de P. Se você não lembra desse tipo de relação, né, essa que nós estamos escrevendo aqui por último, não tem problema, você sempre vai poder deduzir isso aqui em cada exercício, tá? Não precisa gastar seu tempo tentando decorar essas fórmulas. Tá? Bom, o que a gente quer fazer aqui é tentar usar essa expressão asterisco para reescrever o numerador. Então seria muito legal se o P mais Q pudesse representar o A mais 3x, né? E o P menos Q o A menos 2x. Para encontrar esses valores de P e Q, você essencialmente tem que resolver um sistema do primeiro grau com duas incógnitas. Né? Você quer que P mais Q seja igual a mais 3x e P menos Q seja A menos 2x. Se você for capaz de achar P e Q que satisfaçam isso, então eu vou conseguir calcular essa diferença de uma forma diferente, né? De uma forma bacana aqui para o nosso propósito. Tá? Como é que você resolve esse sistema? Você pode somar as duas equações, você vai obter que 2P é igual a 2A mais x. Certo? Então P é igual a A mais x sobre 2. Se você fizer a diferença agora, você vai descobrir que 2Q é igual a 5x. Então Q é igual a 5x sobre 2. Bom, com isso, eu posso escrever essa equação agora como 2 seno de Q, né, que é 5x sobre 2, vezes o cosseno de A mais x sobre 2. Então vamos guardar isso aqui
para os nossos propósitos, né? Lembre que o nosso objetivo é, de alguma forma, conectar o limite fundamental com aquele quociente, né? Então, o limite que a gente quer encontrar agora ele pode ser escrito como limite, quando x tende a zero, de 2 seno de 5x sobre 2 vezes o cosseno de a mais x sobre 2, dividido por x. Essa expressão está um pouco feiosa, né? E a gente vai tentar organizar esses termos, lembrando que as mudanças de variável podem nos ajudar a encontrar partes desse limite aqui. Então, o que eu quero dizer? Se eu quisesse, por exemplo, encontrar o limite seno de 5x sobre 2 dividido por x, eu começaria tentando encontrar o limite de seno de 5x sobre 2 dividido por 5x sobre 2. Por que isso? Porque esse limite, a menos de mudança de variável, é o limite fundamental. Esse limite de seno de u sobre u, quando u tende a zero. Quem é o seu u aqui, né? O seu u é 5x sobre 2. Veja que quando o x tende a zero, o u tende a zero, né? E esse limite a gente sabe calcular que vale 1. Então, se eu quisesse calcular o limite dessa expressão sem o 5, sem o 2, bastaria o quê? Multiplicar o argumento desse limite por 5 meios, né? Então a resposta seria 5 meios. Tá? Eu me livraria dessa fração que está aqui no denominador, né? Bom, como é que eu vou fazer isso no nosso problema original? Olha essa fração, multiplica em cima e embaixo por 5. Então vai aparecer um 5 aqui. Esse 2 vai morrer e vai virar 10. Tá? Agora divide em cima e embaixo por 2. Então eu vou dividir esse 10 por 2, vou dividir esse 5 por 2. Tá? Então esse limite é o limite de... Esse 10 meios é 5, né? 5 seno de 5x sobre 2 dividido por 5x sobre 2, tá? Multiplicado por cosseno de a mais x sobre 2. Pronto. Escrever o nosso produto dessa forma torna tudo mais fácil. O que acontece com cada parcela agora, quando x tende a zero, né? O 5 tende a 5, é constante. Essa fração, como já vimos, ela tende a 1. E por fim, esse último termo, como a função cosseno é contínua, ele vai tender a cosseno de a mais x sobre 2. Quando x tem... Desculpe, ele vai tender a cosseno de a mais 0 sobre 2. Bom, cosseno de a mais 0 sobre 2 é cosseno de a. Então, esse é cosseno de a. 5 cosseno de a. Isso está no item A. Pronto. Então, resolvemos aqui o nosso exercício 6. Tá?